Olá, tudo bem? Doutor Gustavo Alvarenga aqui da Ortolife. Então, queria abordar um tema hoje com vocês aqui em relação a riscos e complicações referentes à reabilitação com implante dentário. Bom, eu preciso pontuar algumas coisas antes de a gente começar. Primeiramente, o implante ele é um parafuso feito de titânio. Titânio é um dos materiais mais biocompatíveis que existe no mundo. Ele causa alguma coisa no organismo, mas é uma coisa boa. Ele causa osseointegração, as células ósseas formam em volta do parafuso. Então, é isso que é a finalidade do implante, substituição de dentes perdidos. É uma raiz que você perdeu, podendo ser unitário ou múltiplo. Então, basicamente, a gente tem que começar a falar sobre o material. O titânio, ele tem essa propriedade dentro do organismo, no osso. As células começam a formar em volta dele, uma vez que você rosqueia, ele tem estabilidade primária daí dentro do osso. Você tem o que a gente chama do processo de osseointegração, tá? Então, em relação a riscos, mediante o que eu falei, qual é o risco de se fazer um implante dentário? Só há risco na reabilitação com implantes quando o planejamento, às vezes, ele não é tão bem feito ou ele não é tão bem executado. Às vezes, um dentista propõe e, às vezes, o paciente às vezes não aceita. Precisa fazer implantes em tal região e tal região. Então, isso tem que ser feito dentro de um planejamento. Como é que vai ser feito esse planejamento? A gente pede exames de imagem, a gente precisa de tomografia, que é uma imagem em 3 dimensões, que a gente consegue ver a altura, largura e a espessura, principalmente, porque a gente precisa dessas propriedades para saber até que tipo de implante usar. Parafuso não é tudo igual. Existe parafuso de madeira, existe parafuso de alvenaria, existe parafuso de metal. Os implantes é a mesma coisa, existe parafuso com designs diferentes para tipos de osso. Existem situações que você necessariamente precisa de enxertos prévios ou juntamente com o ato da cirurgia, fazer tudo junto. Então, assim, tudo vai do planejamento e a execução, logicamente, com um profissional experiente. Tem uma frase que ela se aplica muito na parte da saúde, da medicina, da odontologia. Fazendo tudo certo, mesmo assim, não tem como dar errado. Imagine fazendo errado. Então, assim, qual é a chance desses implantes, desses processos cirúrgicos, eles serem bem feitos e bem executados? Dentro do que a gente faz, do nosso protocolo cirúrgico, a chance é muito grande. Agora tem paciente que fala assim, não, isso me garante 100%. Não existe 100% de certeza de tudo que vai dar certo em odontologia, isso é fato, tá? Quem promete isso, responde por si. A gente não trabalha com ciência exata, igual fazer um viaduto que você faz cálculos matemáticos de engenharia para que aquilo ali suporte tal lugar. Não. Na odontologia, na saúde, você tem o risco de se perder o implante, ele é muito pequeno perto do nível de sucesso. Veja bem, nós estamos falando de uma tecnologia que existe desde 1965. Isso mesmo, 1965. Quem descobriu o implante dentário foi um médico ortopedista sueco, que ele descobriu por acaso que o titânio osso integrava. E desde 65 que a implantodontia ela vem solucionando muitas coisas. Hoje você tem titânio para reconstruir calota craniana, próteses de pessoas que perderam por acidente ou alguma patologia como câncer, diversas formas. Hoje o titânio é usado, por exemplo, em reconstrução de quadril, próteses ortopédicas que antigamente era só platina. Então, assim, o nível de sucesso e de segurança é muito alto. Ah, mas beleza, Gustavo, quando esse implante não dá certo? Uma outra coisa que a gente vai confrontar até algumas pessoas que falam isso, a gente precisa só fazer uma pequena correção. Ah, o implante rejeitou. Essa palavra rejeição, a gente vai pegar ela e vai jogar dentro da lixeira. Por quê? Eu acabei de falar, o implante é biocompatível. Existe compatibilidade para que exista de forma a osseointegração. Então, quando o implante não dá certo, ele não rejeitou. A rejeição ela ocorre quando um órgão transplantado, o paciente precisa tomar imunossupressor por resto da vida, porque ele veio de um outro doador, ele tem mesmo sendo homógeno da mesma espécie, ele tem uma outra origem genética. Então, transplante de córnea, fígado, qualquer outra coisa, ele precisa de imunossupressor para que o organismo não veja aquilo ali como uma coisa de risco e cause a rejeição. Uma farpa no dedo, mais simples, uma farpa no dedo causa infecção, certo?
dói, sangra, tem vários problemas, tem que tirar, às vezes, tratar de alguma forma. Então o implante não rejeita. Quando o implante tem um processo infeccioso local, ou pode acontecer de fibras teciduais da gengiva crescer em volta da rosca do implante. A gente chama de fibrose, né? Fibrose que não deixa o implante ósseo integrar. O que é feito quando isso acontece? Remove o implante, tá certo? Às vezes, muitas vezes, medica o paciente, aguarda um tempo e faz o implante novo. Às vezes tendo que fazer uso de algum enxerto a mais, alguma coisa assim, mas tem solução. O único prejuízo para o paciente é tempo, que a gente tem que voltar um pouco atrás, mas para fazer bem feito. E assim deve ser. E em relação à técnica cirúrgica, eu queria abordar uma outra live futura, fique de olho aí nas nossas redes sociais, para que a gente possa falar sobre algumas situações que a gente pode usar implantes de forma unitária ou de forma múltipla, tá bom? Bom, eu espero ter esclarecido um pouquinho em relação a isso aí, e que vocês possam entender que é uma coisa segura, tá? Tá amplamente divulgado no mercado, não só nacional, como a implantodontia do Brasil, é uma das melhores do mundo, mas no mercado internacional, de uma forma que nossos pacientes têm sido reabilitados com sucesso, devolvido sorriso, tá bom? Então fica aqui meu abraço, espero ver vocês aqui na clínica para uma avaliação, que a gente possa tomar um café junto aqui, tá bom? Um abraço.